Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise do índice Bovespa. Enfim, basicamente a gente tem visto um movimento bastante interessante de alta nos últimos meses e nos últimos anos, mas agora o cenário pode estar mudando. Eu quero falar exatamente disso para você. Esse vídeo vai ser bastante técnico, trazendo uma visão bastante pautada em price action, na própria ação do preço. E também eu vou trazer um pouco da minha filosofia de trading, ou aquilo que eu acredito como sendo uma boa visão a respeito do mercado, baseado nos fundamentos do mercado. Beleza? Vamos para o vídeo. Primeiro eu vou tirar aqui as linhas das operações, tá? Estou vendido no índice, então já acabei de dar um spoiler, né, de qual que é a minha visão. Mas vamos lá. Temos, primeiramente, começando pelo gráfico diário. Começando pelo começo é melhor, né? Gráfico mensal. Gráfico mensal, desde janeiro de 2016 até agora, o índice não fez nenhuma retração condizente com o tamanho do movimento que ele fez. Ok? Isso que é bastante evidente. Um movimento de alta extremamente expressivo, forte, muito bem definido no gráfico mensal. Isso é ótimo, é claro, a economia está se recuperando, está melhorando os números e tudo mais. Só que o mercado financeiro, a gente sabe que ele funciona em ciclo. Um ciclo de alta, ele vai sempre dar lugar a um ciclo de queda. Um movimento de expansão vai dar lugar a um movimento de retração. Isso é natural. Não estou sendo aqui, não vou falar para você de alguma teoria conspiratória para o final do mundo. Tá? A ideia não é essa. A ideia é te mostrar conceitos simples, mas muito poderosos e que funcionam no mercado financeiro. Então, movimento de alta durante 4 anos de alta, quase que sem interrupção. A maior retração foi essa aqui, foi de 89 mil pontos, voltou para esse ponto que foi uma zona de suporte aqui atrás. Então, a gente pode ver, aqui foi resistência e aqui virou suporte. Mas depois disso, durante o movimento inteiro, nós não tivemos nenhuma retração condizente no gráfico mensal. Gráfico semanal, estrutura de alta muito bem definida e a gente pode ver o mesmo movimento com retração quase zero. Tá? Se a gente considerar isso aqui sendo uma retração desse movimento de alta, a gente pode medir com Fibonacci, a gente vai observar como o mercado voltou cravado no 38.2. Cravado no 38.2 desse movimento de alta. Então fez alta muito forte, voltou no 38.2 e depois subiu. Esse movimento de alta anterior teve 52.185 pontos, mais ou menos. Tá? Esse movimento de agora está com 51 mil, praticamente. Ou seja, quase o mesmo tamanho. Falta um pouquinho, mas quase que o mesmo tamanho. Então, movimento de alta, retração, alta novamente, e agora nós podemos estar diante de uma retração no índice, uma retração bastante forte, eu acredito que volta pelo menos até o 38.2. Mas deixa eu desenvolver um pouco melhor essa ideia com você. Se ele voltar até o 38.2 a partir do gráfico semanal, e considerando esse movimento de alta, ele pode tranquilamente voltar até os 100 mil pontos, que é uma zona de suporte natural, até porque aqui foi zona de resistência e aqui suporte. Então pode ser que ele volte para cá, para depois retomar o movimento de alta. E isso é algo absolutamente normal, mesmo em uma tendência de alta super saudável e direcional, como parece ser essa do índice. Então, olhando para cá, para essa linha de tendência de alta, se o índice voltar, começar a fazer uma retração, tal, ele pode bater nesse ponto aqui do 38.2 ou junto com a linha de tendência de alta. Ok? No próprio gráfico semanal, ele acabou de tentar iniciar o rompimento da máxima do canal. Então, isso é uma possível situação de sobrecompra, certo? No gráfico diário, deixa eu apagar um pouco as coisas para não confundir. Isso aqui também apagamos. No gráfico diário, estrutura de alta, bastante bem estabelecida, fez uma retração importante e aqui começa a ficar interessante e nas próximas partes aí da nossa análise. Podemos observar esse topo, que havia sido a máxima, deixa eu ver aqui, em 119.400 pontos. E agora, semana passada, eu acho que foi, semana retrasada, foi no dia 24 de janeiro,
a máxima foi 120.075 pontos. Essa foi a máxima de todas as máximas de todos os tempos no índice. E agora ele começou a fazer um movimento de queda. E aqui que começa a ficar interessante. Vamos juntar alguns elementos da análise técnica. Então vamos lá. Eu vou enumerar para você, tá? Para ficar bem claro o que eu quero dizer e por que eu estou dizendo tudo isso. Primeiro ponto que nós temos. Vamos escrever, deixa eu pegar uma etiqueta de texto aqui. Número 1, vamos escrever topo duplo com falso rompimento. Uma fonte menor um pouco. Esse é o primeiro elemento que eu vejo boa chance de movimento de queda no índice. Topo duplo com falso rompimento. Deixa eu aumentar essa fonte que fica um pouco mais fácil. Eu sou míope, então para mim as letras têm que ser grandes. Certo? Primeiro elemento. Topo duplo com falso rompimento. Esse aqui é o elemento número 1. Para ficar mais didático, vou colocar aqui o número 1 para você. Ó, número 1, colocamos aqui tamanho 45. Ok? Então, olha só, número 1, está aqui o número 1, que é esse topo duplo. Segundo elemento que aparece claramente no gráfico de 4 horas. Vamos escrever elemento número 2. A gente está falando de rompimento de pontos de suporte. Rompimento de pontos de suporte. Isso fica muito claro, evidente, quando o mercado faz o rompimento desse ponto, que no gráfico de 4 horas foi uma zona de suporte. Ele rompe vários níveis de suporte nesse movimento de queda. A gente pode observar, aqui é um ponto de suporte, aqui um ponto de suporte, aqui um ponto de suporte, aqui um ponto de suporte. Inclusive, esse aqui, que era o mais próximo do topo, ele rompeu com um gap gigantesco, né, bastante grande, e que ele não fechou, ainda não fechou, tá? E pode ser que não feche. Mas vamos continuar com a ideia. Então tá, segundo, rompimento de ponto de suporte. Terceiro item, marca retração, vou colocar o número 3, retração até o 61,8% da Fibo de queda. Vou colocar um pouco mais para cá. Terceiro item, retração até 61,8% da Fibonacci de queda. O que isso quer dizer? Aqui vai ficar muito bem marcado isso, traçando essa linha de tendência de baixa, e a gente consegue observar, deixa eu deixar isso aqui uma cor um pouco mais forte, para você conseguir visualizar. Aqui ficou muito bem definido isso. Isso aqui é muito legal, tá? Olha aí. O principal ponto de suporte que ele rompeu foi esse ponto, rompeu com o gap. Ele ser suporte rompido, virou resistência aqui e virou resistência aqui, nesse candle que foi lá em cima e deixou uma sombra importante para o lado de cima, mostrando rejeição de força vendedora. Então, estrutura de queda, retração mais fraca, até um ponto que era suporte, virou resistência, deixou um candle de força vendedora a partir desse nível. E isso é bem bacana porque é basicamente o conceito da confluência de fatores que eu tanto falo nos meus materiais. Gráfico de 1 hora. Deixa eu colocar isso aqui para o lado de cá, e aí fica mais fácil da gente ver. Gráfico de 1 hora, a gente consegue observar exatamente os mesmos elementos que eu mostrei a partir do gráfico de 4 horas. Tá? Estrutura de queda, retração fraca, aqui foi suporte, aqui aparece melhor ainda. Aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi resistência, e aqui já está funcionando como resistência. Certo? Todos esses elementos que eu estou te mostrando no gráfico de 4 horas e gráfico de 1 hora, tudo isso está alinhado a uma visão de um mercado possivelmente sobrecomprado ou um pouco cansado e que está merecendo ou está precisando fazer uma retração natural, né? Eu não estou falando aqui de que o índice vai voltar a 50 mil pontos, mas uma retração natural dentro de todo esse ciclo de alta. O mercado só é possível porque existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que querem comprar e as pessoas que querem vender. A divergência entre essas duas pessoas, ou seja, as opiniões diferentes a respeito de um determinado ativo, é o que faz com que o mercado seja possível, que ele exista. Porque alguém quer comprar e outro quer vender, senão não teria para quem comprar nem para quem vender. Tá?
Deixa eu arrumar mais outra coisa aqui. Tá. Dentro disso, olhando através do gráfico de uma hora, dá pra gente ver bem claramente resistência, resistência, suporte, né? Virando resistência, resistência e esse topo já sendo mais baixo do que esse nessa entrada de força vendedora. No gráfico de 15 minutos, isso fica muito marcado, inclusive agora começou a fazer o rompimento da linha de tendência de alta aqui. Temos essa aqui, ele fez um início de rompimento, não deu muita continuidade naquele momento, e agora fez o rompimento desse ponto de suporte. Isso fica muito claro aqui, ó, estrutura de queda, retração, topo, 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 entrada. Agora esperar uma possível retração para adicionar mais operações de venda, certo? E eu falei para você que eu iria te trazer um pouco da minha filosofia, da minha forma, né, de ver o trading de forma geral, tá? E eu quero falar disso para você. Antes, deixa eu colocar aqui os pontos, tá? Ponto 1, ponto 2 e ponto 3 até 61.8, para ficar bem didático e bem claro. Ponto 1, topo duplo. Ponto 2, rompimento de suporte. Ponto 3, retração até 61.8. Por que eu estou pensando em venda a partir daqui, no BRA 50? Ou no índice, né, como você chamar? Por uma razão. Eu tenho uma filosofia, e eu aprendi isso tanto lendo outras pessoas quanto através da minha experiência, de que todo e qualquer investimento, ele só é interessante, financeiramente interessante, enquanto ele não for óbvio. Vou escrever essa frase, tá, para ficar registrada essa frase minha aqui. Vamos pegar aqui. Isso faz parte da minha filosofia de trading, tá? Todo investimento só é interessante enquanto não for óbvio. Vou colocar aqui embaixo. Olha lá, Diógenes Rodrigues Diniz. Todo investimento só é interessante enquanto não for óbvio. O que isso quer dizer? Você talvez tenha acompanhado, talvez você que está me vendo seja uma dessas pessoas que nos últimos 6 meses, pelo grande boom da Bolsa, né, da Bolsa brasileira, pelo grande movimento, pelo barulho que se tem feito a respeito do índice, rompendo máximas e rompendo máximas e rompendo máximas, talvez por isso você entrou, ou o fato é que muitas pessoas entraram, tá? Nos últimos 6 meses, 12 meses, eu diria que os últimos 6 meses acho que foi o pico, a explosão de gente entrando na Bolsa para especular ou para comprar ações ou para comprar o índice, qualquer que seja, tá? Para comprar as ações do índice de forma geral. O que isso faz? Isso me lembra de 2 ocasiões. Uma delas foi o ouro entre 2008 e 2011. O ouro, conforme chegou a crise do subprime nos Estados Unidos, as pessoas começaram a correr para o ouro. O ouro se valorizou muito, 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 muito. E quando estava ali já nos últimos 6 meses do ouro, 12 meses, 1 ano, deixa eu pegar aqui o índice do ouro, o índice não, né? O ativo, o ouro. Quando foi nos últimos, aqui é o gráfico mensal. Então, daqui 2008 até 2011, quando o ouro começou a fazer esse movimento de alta inteiro, de um pedaço para frente, as pessoas começaram a se interessar pelo ouro. Falou, pô, cara, é só comprar que sobe, é só comprar que sobe. E é claro, aí aparece gente, né, todo esse tipo de história para justificar uma compra, enfim, porque sim. Né, aquela compra assim, eu vou comprar porque eu acho que vai subir e só. Não tem um planejamento, não tem estratégia, não tem nada. Então, muita gente comprou nesse movimento do ouro, esperando que o ouro se valorizasse eternamente. Né, e tinha muita gente que acreditava nisso. Tá? O que aconteceu depois? Quando o investimento ficou óbvio, ele deixou de ser interessante. E o ouro lateralizou em primeiro momento e depois caiu. Lateralizou, retomou o movimento de alta. Se ele começar a subir, quando você perceber que está todo mundo falando do ouro, é hora de você vender. O que aconteceu com o Bitcoin? Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tá? Começou a subir, né? Subindo, valorização, beleza. Quando foi no final do meio, acho que de 2017 para frente, o Bitcoin tomou posse das redes sociais e de tudo quanto é lugar, e das pirâmides também, né?
Pirâmide, e a galera vendendo Bitcoin. O que aconteceu? Quando um investimento se torna óbvio, é hora de você sair fora. Quando as pessoas começam a falar, entre aquele ciclo de que está todo mundo falando do ouro, está todo mundo falando do Bitcoin, está todo mundo falando do índice, fique esperto. Pode ser hora de dar uma realizada em todo esse ganho que ele fez. E outra, não estou falando aqui de que o mercado vai inverter e que vai quebrar todo mundo. Não, mas eu estou falando sim de uma coisa que eu venho falando já tem algum tempo, inclusive tem vídeo no meu canal falando disso, de uma possível retração. Por quê? Porque para mim, dentro da minha filosofia de trading, todo investimento só é interessante enquanto ele não for óbvio. Quando ele se torna óbvio e todo mundo começa a falar de uma coisa, olha, talvez não seja a melhor hora de você colocar os pés nesse negócio, tá? Pode ser que eu esteja errado? É claro que pode ser. É por isso que no índice eu uso stop loss, certo? No índice eu uso stop loss, eu coloco stop loss nas minhas operações. Se o mercado vier contra, eu tomo stop, realizo ali o meu prejuízo e tudo bem. Só que eu já venho vendendo o índice em várias situações ao longo das últimas semanas, com perspectiva de day trade, e vou continuar fazendo isso enquanto eu estiver vendo elementos para pensar em possível venda. E é esse o vídeo que eu queria trazer para você, um vídeo bastante técnico, com elementos de price action muito bem definidos, tá? Deixa eu ver aqui, tinha colocado no gráfico de uma hora. Com elementos de price action muito bem definidos e com todos os pontos muito bem esclarecidos e com um pouco aí da minha filosofia pessoal. Se você vê um investimento que ele começa a ficar óbvio e todo mundo está falando disso, talvez não seja a melhor hora de você se posicionar. Então tem que ajustar aí a estratégia dentro dessa minha filosofia de trade. Se você concordar, se você não concordar, deixa aqui nos comentários que é muito importante. Eu te agradeço por você estar me assistindo. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve aí, porque aqui eu trago conteúdo bacana a respeito do mercado financeiro e eu tenho certeza que esse material aqui pode te ajudar. Não esquece de mandar esse vídeo para as outras pessoas também. Deixa o like e te vejo no próximo vídeo. Bons trades para você, fica com Deus e até mais.